A mensagem chegou às 18h30. Sem rodeios, sem preâmbulos, apenas a voz do meu pai, medida e concisa, como um memorando de negócios. Não se preocupe em vir à reunião de família. Estamos cortando laços. Eu ouvi a mensagem novamente, não por não acreditar, mas porque, por alguma razão, esperava sentir algo maior. Uma pontada de raiva, um soco no peito, algo. Mas tudo o que senti foi uma quietude. Como se a parte de mim que, em silêncio, se preparava para isso, finalmente tivesse ouvido o que sempre soube. Meu nome é Yves Martin. Meu pai, Edward, construiu a Martin Autopeças do zero, primeiro como mecânico, depois como franqueado, e então como operador de uma rede regional. Meu irmão mais velho, Kevin, era o herdeiro que ele sempre quis, carismático, imprudente, intocável. E eu? Eu era a que mantinha as coisas funcionando, de forma discreta, eficiente, de certa forma, invisível. Não liguei de volta naquela noite. Não perguntei por quê. Nem mesmo encaminhei o áudio para minha mãe, Stella, que historicamente se mantinha à margem de questões de negócios quando se tornavam inconvenientes. Apenas digitei uma palavra para ele, entendido. Em seguida, abri meu laptop, acessei o portal de empréstimos que não tocava há meses e fiz o que sabia que nenhum deles esperava, removi meu nome. Não por raiva, não por despeito, mas por clareza. 2 anos antes, quando o negócio da família precisava de um empréstimo de 2,5 milhões de dólares para expansão, o banco pediu um segundo proponente com crédito impecável. Kevin tinha dívidas. Edward tinha alavancagem. Eu tinha números limpos e um MBA de Harvard. Eles não me imploraram para assinar. Simplesmente me entregaram os papéis, assumindo que eu faria. E eu fiz. Porque, naquela época, eu ainda pensava que a lealdade garantia o pertencimento. Mas agora, sentada sozinha à minha mesa da cozinha, com o áudio tocando baixinho ao fundo, percebi algo totalmente diferente. Eles não tinham me cortado. Eles simplesmente confirmaram o que vinham fazendo silenciosamente há anos. E, desta vez, eu estava pronta para terminar a frase para eles. Eu costumava pensar que meu pai amava a ordem mais do que tudo. Mas, com o tempo, percebi que não era ordem, era controle. Edward Martin construiu a Martin Autopeças da mesma forma que construiu nossa casa, tijolo por tijolo, regra por regra, sem espaço para suavidade. A garagem vinha primeiro. A família vinha em segundo, às vezes em terceiro. Ele tinha um ditado que gostava de repetir na frente dos funcionários e ainda mais na nossa frente: não contratamos estranhos. Criamos substitutos. E era isso que Kevin e eu éramos, potenciais sucessores, pelo menos em teoria. Kevin era 3 anos mais velho, mais barulhento, mais ousado e sempre andando um pouco fora do alcance da responsabilidade. Mas ele tinha o charme que Edward respeitava, uma desenvoltura que meu pai reconhecia em si mesmo. Então, Kevin recebia os elogios, as segundas chances, a liberdade. Eu recebia a prancheta. Aos 12 anos, eu já registrava remessas de pneus. Aos 16, eu gerenciava a folha de pagamento da 3ª unidade durante as férias de primavera. Eu não perguntava, eu era informada. Sem obrigado, sem perguntas, apenas a expectativa implícita de que eu estaria onde o negócio precisasse de mim, disponível, obediente, incansável. Minha mãe, Stella, não era cruel. Ela simplesmente desaparecia em seu papel, organizando jantares, dobrando faturas em envelopes, sorrindo durante as reuniões e depois me puxando de lado para me lembrar: seu pai está construindo algo para nós. Seja grata, querida. Então eu era, ou tentava ser. Estudei muito, fiz meu MBA, recusei uma oferta de logística corporativa em Chicago porque Edward disse: a família antes da ambição. Ele precisava de alguém para ajudar com a expansão regional. Kevin, aparentemente, estava se concentrando na visão. Eu me concentrava em todo o resto. Quando surgiu a oportunidade de garantir o financiamento para uma nova sede, eu negociei o aluguel, comparei taxas em 6 bancos e consegui um acordo com termos favoráveis e um bloqueio de juros de 3 anos. Mas o banco queria um segundo signatário.
Kevin não podia, e seu crédito estava arruinado. Edward não queria colocar ativos pessoais em risco. Então eles se voltaram para mim. Sem grandes discursos, sem jantar, apenas os papéis na mesa e uma caneta já estampada. Hesitei, talvez por meio segundo. Então assinei. Porque, em algum lugar dentro de mim, eu ainda acreditava que, se eu mostrasse que era leal o suficiente e indispensável o suficiente, eles finalmente me viriam, não como plano B, mas como parte do plano. Claro, eles nunca agradeceram. Apenas assumiram que era meu trabalho. Isso foi há 2 anos. Eu achava que estava investindo em um futuro que compartilharíamos. Não sabia, então, que estava apenas me tornando útil o suficiente para ser invisível. E se você fica em silêncio por tempo suficiente, começa a acreditar que a invisibilidade é um tipo de amor. Não é. É apenas o silêncio confundido com paz. A primeira rachadura não soou como quebra. Soou como risada. A risada de Kevin, para ser exata. Estávamos em uma reunião de orçamento trimestral, apenas nós 3, eu, Kevin e Edward. Eu havia sinalizado uma fatura de fornecedor, $12.000 duplicados ao longo de 3 meses. Um erro claro, ou pelo menos eu pensava assim. Ah, isso é de um amigo meu, disse Kevin, dispensando-a como se fosse fiapo em seu colarinho. Deixa pra lá. Ele nos dá boas taxas em outros lugares. Olhei para meu pai, esperando algo. Uma sobrancelha erguida, talvez uma única palavra de escrutínio. Mas Edward não se moveu. Apenas pegou seu café e disse, concentre-se em coisas maiores, Eve. Pare de agir como uma estranha. Estranha. Essa palavra não apenas me feriu, ela se instalou em algum lugar sob minha pele. Eu não era uma recém-contratada. Eu havia supervisionado a logística de 4 expansões de unidades, renegociado o arrendamento da nossa frota pela metade do custo original e mantido a folha de pagamento equilibrada durante 2 interrupções na cadeia de suprimentos. E, no entanto, quando eu questionava qualquer coisa que não envolvesse planilhas ou conformidade silenciosa, eu me tornava estranha. Depois daquela reunião, as coisas mudaram. Sutilmente, no início. Meu acesso aos nossos sistemas de back-end começou a se estreitar. Eu não conseguia mais fazer login nas plataformas de fornecedores. Então, o painel financeiro me redirecionava para uma página somente leitura. O cartão de crédito da empresa vinculado ao meu nome expirou e nunca foi substituído. Toda vez que eu perguntava, recebia a mesma resposta: estamos reestruturando, ou mudanças temporárias no sistema, ou, pior, não se preocupe com isso. E, no entanto, notei que Kevin tinha uma nova mesa de pé, uma viagem a Las Vegas paga pela empresa, rotulada como cúpula de liderança, e uma cadeira de escritório que custava mais do que meu primeiro carro usado. Algo mudou dentro de mim. Não raiva, ainda não, mas um alerta silencioso. O tipo que surge quando seus instintos sussurram: eles estão preparando uma porta para você, e ela só abre de um jeito. Comecei a guardar cópias de tudo, relatórios de gastos internos, notas de reunião, e-mails onde Kevin copiava clientes, mas assinava usando meu nome. À noite, eu os organizava em uma pasta privada no meu computador doméstico, uma que chamei de registro sombrio. Eu ainda não tinha certeza do que estava construindo, apenas que precisava me apegar à verdade enquanto ela ainda estivesse em minhas mãos. Uma noite, entrei em contato com Natalie Johnson, uma ex-colega da faculdade de Direito. Havíamos perdido o contato por anos, até que ela ajudou sua irmã a escapar de um divórcio complicado de uma parceria imobiliária. Não contei tudo a Natalie, apenas o suficiente para fazer uma pergunta simples: se um consignatário se retira de um empréstimo comercial, o que acontece? A pausa dela foi reveladora. Depende, ela disse. Se você não for um garantidor e não estiver envolvido em mau uso recente, o empréstimo pode ser reavaliado sem o seu nome, silenciosamente e legalmente. Naquele momento, expirei. Eu não sabia se estava planejando uma saída ou construindo um álibi. O que eu sabia, finalmente, era que a história que eu pensava estar vivendo, a filha leal mantendo o legado à tona, não era mais minha.
Eles não estavam apenas me empurrando para fora, estavam fazendo isso devagar o suficiente para continuar lucrando com o meu silêncio. Era uma quinta-feira de manhã, no início da primavera, quando a peça final se encaixou. Eu acabara de receber meu extrato de crédito mensal, algo que revisava por hábito, mais do que por preocupação. Mas desta vez, uma linha se destacou: Martin Rhodes, revisão de pagamento diferido. Eu não via esse nome há anos. Era uma corporação de fachada que Edward havia criado para participações imobiliárias, adormecida, ou assim eu pensava. Curiosa, eu me aprofundei. O que encontrei não foi surpreendente, foi pior. O empréstimo de expansão que eu havia coassinado 2 anos antes, aquele usado para lançar a nova sede regional da Martin Autopeças, estava em atraso. 3 pagamentos atrasados. O negócio estava por um fio, mal se mantendo com períodos de carência e faturas de fornecedores atrasadas. Meu nome ainda estava no empréstimo e, pior ainda, estava sendo citado nas comunicações com os credores como um motivo para estender a boa vontade. Porque meu crédito estava limpo. Porque minhas finanças estavam intactas. Porque eu era, como sempre, a confiável. Mas eu não via um relatório financeiro há meses. Não havia sido incluída em uma reunião de diretoria desde o outono passado. E a última vez que pedi uma atualização a Kevin, ele respondeu com um emoji piscando e sem preocupações, mana. Grande visão vindo aí. Visão não pagava as contas. Puxei registros arquivados, rastreei faturas de 6 trimestres para trás, comparei gastos com as projeções orçamentárias que eu mesma havia escrito. E então eu vi, mais de $40 mil em taxas de consultoria, todas canalizadas através de um amigo de Kevin. Várias entradas rotuladas como testes de marketing não tinham campanhas vinculadas a elas. Reparos da frota cobrados em triplicidade e orçamentos de fornecedores assinados com minhas iniciais, que eu nunca aprovei. Não era má gestão. Era orquestração. Naquele mesmo dia, encontrei Nathalie novamente. Desta vez, pessoalmente. Sentamos uma de frente para a outra em uma cabine tranquila de uma cafeteria que ela gostava, perto do tribunal. Mostrei a ela tudo. Ela folheou os documentos lentamente, os lábios apertados, os olhos firmes. Quando chegou ao contrato de empréstimo coassinado, ela parou. Você não está listada como garantidora, ela disse. Pesquei. Como assim? Significa que eles usaram seu nome para garantir o empréstimo, mas você não está legalmente vinculada a se retirar-se antes da reestruturação. E se eu fizer? Nathalie pousou os papéis, cruzou as mãos e disse algo que nunca esqueci: você não precisa confrontá-los. Não avise. Não grite. Apenas mova o tijolo que sustenta a parede deles e deixe-a cair. Fui para casa naquela noite e abri a pasta que havia renomeado. Não mais registro sombrio, agora plano de redenção. Dentro dela estavam PDFs, e-mails sinalizados, screenshots de contas e uma carta rascunho que Nathalie me ajudara a escrever semanas antes, quando eu ainda hesitava. Eu não hesitava mais. Eles não apenas me empurraram para fora, eles me usaram até presumir que eu não tinha mais nada a dar. E talvez eu não tivesse. Mas eu tinha uma coisa a tirar: meu nome. Demorou 4 minutos. Foi o tempo que o portal ficou aberto depois que eu fiz login, usando as credenciais administrativas que havia criado 2 anos atrás, quando ainda tinha acesso total, quando eu pensava que estava construindo algo real. A tela piscou uma vez, então mostrou um aviso: status de co-solicitante ativo. Opções de modificação disponíveis. Cliquei em remover. Em seguida, carreguei a carta de retirada assinada que Nathalie e eu havíamos finalizado 3 semanas antes. Digitei meu PIN, enviei. Nenhum alarme soou, nenhum e-mail de confirmação, apenas uma mensagem silenciosa em texto cinza na parte inferior da tela: atualização recebida. Processamento pendente de revisão de conformidade. Estava feito. O próximo passo era o controle de risco. Enviei um e-mail ao gerente de empréstimos do banco, um homem chamado Alex Wilson, alguém com quem eu havia negociado durante a fase de expansão.
Anexei um resumo das discrepâncias financeiras, fraude de fornecedores, assinaturas alteradas e restrições de acesso, indicando exclusão interna. Fui cuidadosa, clara, profissional. O que eu não incluí foi emoção. Em 1 hora, o banco congelou a conta operacional vinculada a Martin Holdings e acionou uma revisão interna do empréstimo. Silenciosamente. Sem ligação para meu pai, sem memorando para Kevin. Apenas uma pausa. Um cursor piscando em seu sistema onde antes havia confiança cega. Enquanto eles se atrapalhavam, eu me movi. Entrei em contato com minha contadora pessoal, Laura Stewart, alguém em quem confiava desde os tempos de pós-graduação. Revisamos minha exposição, executamos simulações de cenários de pior caso. Ela confirmou o que Natalie havia dito, sem responsabilidade, sem danos ao crédito, nem mesmo uma obrigação legal de notificá-los. O fundo no qual eu havia transferido minhas economias no mês anterior estava protegido. Naquela noite, pela primeira vez em anos, deixei meu telefone no silencioso e realmente quis dizer isso. Dormi. Quando acordei na manhã seguinte, já havia 32 chamadas perdidas. No meio da tarde, eram 78. Da minha mãe, 13. Do meu pai, 7, de Kevin, 7, e uma de um número que eu não reconheci até que ouvi a mensagem de voz. Era Gordon Maddox, o contador de longa data da empresa. Sua voz estava aguda, em pânico, quase rachando. Eve, me ligue agora. Isso é sério. O empréstimo está desabando. O banco retirou o apoio. Estamos em risco de calote. Você precisa consertar isso. Você me ouve? Você tem que consertar isso. Ouvi 2 vezes. Não porque eu não entendesse o que ele queria dizer, mas porque soava como justiça. E a justiça, quando finalmente chega, não grita. Ela ecoa. No início da noite, Kevin enviou sua primeira mensagem: que diabos você fez? E então outra: você está exagerando. Poderíamos ter resolvido isso internamente. Mas a palavra nós não me afetava mais. Não havia um nós há muito tempo. Mais tarde naquela noite, minha mãe deixou uma mensagem de voz. Não brava, mas quieta, trêmula. Querida, o que está acontecendo? Seu pai diz que o banco congelou tudo, que eles podem retirar o empréstimo. Você assinou alguma coisa? Eu assinei, mas não expliquei. Liguei de volta para ela. Deixei a linha tocar 2 vezes. Removi meu nome. É só isso. A respiração dela falhou. Mas você não pode simplesmente fazer isso. Na verdade, posso, eu disse. E fiz. Ela fez uma pausa. Eve, isso afeta a todos nós. Não, eu respondi calmamente. Você se certificou de que não afetasse. E então desliguei. Não com raiva. Com conclusão. Eles escolheram o restaurante que costumávamos ir para aniversários. Velhas paredes de tijolos, ventiladores de teto demais e a sala privada perto da lareira, onde uma vez apagamos velas e batemos copos de ginger ale. Mas desta vez não havia balões, nem bolo. Apenas meus pais, Edward e Stella, sentados rigidamente em uma ponta da mesa, e Kevin olhando para o telefone, fingindo que aquilo estava abaixo dele. Havia também uma cadeira vazia, esperando por mim. Como se eles ainda acreditassem que eu poderia ser convocada. Cheguei 15 minutos atrasada de propósito. Eu vestia calças cinzas e uma blusa de botões. Neutra, ilegível. Natalie uma vez me disse: o poder não grita. Ele chega sem desculpas. Kevin se levantou quando entrei. Obrigada por vir. Eu não vim por você, eu disse, sentando-me lentamente. Não vamos perder tempo. Edward inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos meus. Você deixou seu ponto claro e alto. Não, eu disse, a voz calma. O banco deixou meu ponto claro. Eu apenas parei de proteger sua mentira. A mandíbula dele se contraiu. Stella se remexeu desconfortavelmente.
estamos tentando manter isso unido, ele disse. Você acha que está nos punindo, Eve, mas está punindo o legado que seu avô construiu. Olhei para ele, firme. Vovô construiu uma garagem. Você a transformou em uma ditadura. Kevin bufou. Ah, qual é? Nós te demos tudo. Você me deu um emprego, eu disse, encontrando o olhar dele. Não uma voz. O silêncio que se seguiu foi denso, quase quente. Como um cômodo que finalmente parara de fingir ser outra coisa. Então Stella, minha mãe, falou, quase em um sussurro, o que você quer, Eve? Essa era a pergunta, não era? Não vingança. Eu já havia obtido isso. O que eu queria agora era clareza. Peguei minha bolsa e coloquei um envelope selado sobre a mesa. Este é um depoimento assinado confirmando que me retirei permanentemente do empréstimo da empresa, do conselho e de todas as operações comerciais. Vocês nunca mais usarão meu nome. Edward abriu a boca, mas levantei a mão. Não terminei. Respirei fundo. Também estou enviando uma denúncia anônima ao auditor do Estado. Há fundos desaparecidos, fornecedores não pagos, inconsistências na folha de pagamento. Deslizei o envelope para frente. Agora é problema de vocês. Totalmente. Legalmente. O rosto de Kevin ficou vermelho. Você está nos destruindo por causa de ego. Não estou destruindo nada, eu disse, levantando-me. Estou apenas removendo a ilusão de que um dia fiz parte disso. Virei-me para a porta. Atrás de mim, pela primeira vez em minha vida, meu pai disse a única palavra que eu nunca esperei ouvir, Eve, por favor. Parei. Não por hesitação, mas por satisfação. Você deixou uma mensagem de voz dizendo que estávamos acabados, eu disse, sem me virar. Estou apenas concordando com você, formalmente. E então eu saí. A história virou notícia. Não nos grandes jornais, apenas uma pequena nota em um digestivo de negócios local. Marti Autopeças enfrenta turbulência financeira em meio a disputas internas. Eu não vazei, mas sabia quem o fez. Nathalie me ligou 2 dias depois, sua voz meio séria, meio sorrindo. Quando as pessoas perdem o poder, ela disse, elas procuram alguém para culpar. Elas só não esperavam que essa pessoa já tivesse ido embora. Depois disso, as mensagens de voz ficaram mais ásperas. Do meu pai, você é uma criança ingrata. Construímos esse negócio para você. Você está arruinando seu futuro. De Kevin, você se acha inteligente, mas um dia vai precisar de nós. De Gordon Maddox, o contador, você sequer entende o que isso significa? Você destruiu o legado deles. Mas aqui está a questão que ninguém disse em voz alta, eles o destruíram muito antes de eu sair. Eles o destruíram quando usaram meu nome, mas me negaram um lugar à mesa. Quando decidiram que eu era uma ameaça, não uma filha. Quando me tornaram invisível. Agora, o empréstimo estava desabando, as contas congeladas, os contratos com fornecedores desfeitos. E eu? Eu estava intocada. Sem repercussões legais, sem danos financeiros. Meu crédito intacto, minhas economias seguras. Encaminhei a última mensagem de voz para Nathalie, então apaguei o resto. Tirei meu telefone do silencioso e, pela primeira vez em anos, ele permaneceu quieto. Sem crise, sem pedidos, sem incêndios que só eu poderia apagar. Mudei-me para um pequeno loft no centro. Nada sofisticado. Apenas luz do sol, janelas limpas e espaço suficiente para uma mesa e paz. Comecei a dar consultoria, discretamente, ajudando pequenas startups lideradas por mulheres a evitar o tipo de armadilhas que eu havia vivido. Não porque eu precisasse de um propósito, mas porque eu já o tinha. 3 meses depois, um envelope chegou ao meu novo endereço. Sem nome de remetente, apenas o logotipo do banco e um código de barras de rastreamento. Dentro, uma única folha de papel. Esta carta confirma que o empréstimo comercial associado a Eve Martin foi formalmente retirado e reestruturado. Nenhuma obrigação adicional permanece. Nenhuma ação é necessária.
sem obrigado, sem pedido de desculpas, sem rodeios. Apenas uma linha traçada com tinta, na lei e, finalmente, na verdade. Coloquei a carta em uma pasta marcada concluído e a deslizei para o fundo do armário. Naquela noite, acendi uma vela na janela. O loft estava quieto. A cidade lá embaixo zumbia, alheia e viva. Pensei naquela mensagem de voz pela última vez: não se preocupe em vir à reunião. Estamos cortando laços. Eles queriam silêncio, obediência, ausência. E conseguiram os três. O que eles não esperavam era que eu prosperaria dentro desse silêncio, que eu construiria algo não por vingança, mas por realidade. Despejei uma taça de vinho, abri um novo arquivo de cliente e escrevi uma linha no topo: você não é difícil. Você está apenas, finalmente, visível. E então continuei. Obrigada por ouvir a história de Eve. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.